Olá pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zao Investimentos, e eu estou aqui para a gente fazer mais um papo em alta. Dessa vez a gente vai falar sobre investimentos para pessoa jurídica, e eu vou trazer aqui o Lucas Novello. O Lucas, ele é nosso head da área de PJ, ele tem uma super experiência, ele trabalhou, já toda a experiência dele é em pessoa jurídica, ele começou a estruturar com a gente essa área, uma área que está crescendo muito dentro da XP, ela é uma das novidades aí dentro da XP, mas ela veio com absolutamente todos os tipos de soluções que a gente pode ter para a pessoa jurídica, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, até falando dessa parte de pessoa jurídica e de investimentos, quero mostrar aqui para vocês que a gente sempre tem materiais exclusivos para que vocês possam ficar bem informados e tomar sempre as melhores decisões possíveis. Então, lembrando que aqui dentro do nosso site, se vocês acessarem zao.com.br, aqui nessa parte de relatórios, vocês têm acesso a diversos relatórios gratuitos, da parte de renda fixa, renda variável, na parte de fundos. No nosso Instagram, vocês conseguem ter acesso a diversas informações que a gente faz especificamente para o Instagram e também acesso à nossa Linktree. E aqui na Linktree, vocês têm acesso aos nossos e-books. Um dos nossos últimos e-books é um e-book que a gente fez especificamente sobre investimentos para pessoa jurídica. Então, é esse e-book aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele é super completo, então vai ter várias informações de como é que vocês podem fazer a distribuição de capital, de produtos para a parte de pessoa jurídica. E a gente vai conversar agora com o Lucas exatamente para a gente conseguir entender quais são as vantagens, quais são as diferenças e tudo para essa parte de investimentos para PJ. Então, deixa eu chamar o Lucas aqui. Bom, pessoal, como eu tinha comentado antes, eu estou aqui com o Lucas Novello. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Paty? Tudo ótimo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de investimentos para empresas, então investimentos para pessoas jurídicas, né? Quais são as vantagens, o que a gente tem de alternativa, se existem diferenças com relação à parte de investimentos de pessoa física. Então, como eu tinha comentado, o Lucas ele é nosso head na área de PJ aqui no escritório, então ele tem uma super experiência nisso. E a gente sabe que já não é de hoje, né? Que muitos investidores, os sócios das pessoas jurídicas, né? Eles já cuidam dos seus investimentos, né? Então, por exemplo, a gente numa posição de sócio da empresa também entende que além da própria pessoa física, a gente tem que ter os nossos investimentos na pessoa jurídica. Eles também podem ser pensados de uma forma diferente, trabalhados de uma forma diferente, e precisa de uma dedicação para isso, né? É um outro mercado. Então, eu acho que vamos começar ali falando de qual que é a diferença, né? Que diferença faz a gente ter esse planejamento quando a gente for investir tanto o caixa da empresa, que pode ser aquele caixa mais de curto prazo, né? Aquela parte mais para o fluxo, mas também aquela parte, tem muita empresa que tem capital, né? E precisa, algumas empresas, inclusive, são obrigadas a deixarem capital guardado. A gente pode pegar, por exemplo, as empresas que trabalham na parte médica, né? Então, as seguradoras de saúde, elas são obrigadas a deixar uma parte do caixa sempre reservado. Então, qual que é a diferença, né? Quais são os diferenciais de ter esse cuidado na hora de fazer o investimento para PJ? Então, Paty, aí como você falou, é natural que praticamente todas as empresas elas necessitam ter aí uma reserva de emergência para passar por um momento de dificuldade ou para ter aí recurso para oportunidades que vão aparecer, né? No momento como a gente está vivendo aí de um CDI tão baixo, de uma inflação um pouco mais acima, se eu deixar o meu recurso ali sem um planejamento, acaba que eu vou perder para a inflação, ou seja, eu vou perder meu poder de compra. Então, eu tenho aqui algumas empresas que aí, por conta de alguma legislação, alguma regulamentação, ela precisa ter um recurso lá, como aí o exemplo do plano de saúde, acaba que a inflação vai comer na minha rentabilidade. Ou outras empresas que talvez nem tenham tanta disponibilidade de recurso, mas tem ali um fluxo de caixa, onde eu recebo algum recurso do meu cliente, eu trabalho esse recurso dentro da minha empresa para depois eu comprar aí de algum fornecedor. Então, esse pequeno espaço de tempo aí, se a gente não se preocupar em alocar numa melhor posição, né, em melhores opções, eu vou perder efetivamente o meu poder de compra, né? A inflação vem e devora aí parte do meu recurso. E aí, o que algumas empresas fazem? Algum tipo de planejamento. Então, um exemplo, eu tenho que pagar o 13º final do ano, eu tenho que pagar uma cesta de Natal final do ano para o meu funcionário. Talvez se eu pegar esse recurso só final do ano, vai ser um impacto muito grande. Algumas empresas elas dividem isso em 12 e todo mês vão reservando um pedacinho de recurso para lá na frente estar bem posicionado. Se ela não se preocupar em olhar para aquele recurso e aplicar ao ponto que ele minimize essa diferença entre CDI e inflação, no final do ano esse recurso ele vai estar menos valorizado, ou seja, a inflação vai comer um pouquinho.
Então, acho que todas as empresas aí, independente do seu porte, ou do seu tamanho, ou da sua necessidade de manter uma reserva, ela tem que se preocupar em alocar melhor os seus recursos, tá? E quando ela se Não, acho que preocupar, então, né, nessa distribuição, quais são os principais pontos aí que para quem for tomar conta dessa parte dos investimentos da PJ tem que pensar, né? Quais são, o que a gente tem que considerar primeiro ali? eu gosto muito de olhar a relação de fluxo de caixa. Então, assim, quanto eu tenho para receber e quanto eu tenho para pagar. Essa diferença, ela vai ser uma necessidade de capital de giro que eu tenho que pagar mais do que eu recebo, ou uma reserva, né, uma liquidez ali, se eu recebo mais do que eu pago. Então, analisando o fluxo de caixa, eu vou ter ali, primeiro ponto, saber a minha necessidade de liquidez. Eu não posso deixar todo o meu recurso talvez seja imprudente, deixar todo em liquidez diária, se eu não vou utilizar o recurso, porque quanto menor o tempo, né, quanto liquidez diária, talvez eu não consiga aí algumas condições mais vantajosas em termos de aplicação, mas também não seria prudente eu pegar o meu recurso, travar ele todo num longo prazo, sem se preocupar com a liquidez, porque se vier um momento, eu vou ter uma rentabilidade talvez um pouco melhor, mas se vier um momento de escassez ou uma oportunidade que eu precise de recurso, esse recurso ele está numa aplicação de longo prazo. Então, o que é sempre saudável a gente analisar? O fluxo de caixa da empresa. E aí, cada empresa tem o seu fluxo de caixa, cada empresa tem a sua necessidade de manter uma liquidez mínima, um colchão de liquidez que a gente chama, uma necessidade de manter um caixa em disponibilidade. Então, isso é customizado a cada empresa. O primeiro ponto que a gente olha é a liquidez, que aí vem aí depois de uma análise de um fluxo de caixa. O segundo ponto, aí é o perfil de risco, realmente. A minha empresa tem uma política de investimento ou ainda não tem uma política de investimento, a gente constrói junto com o empresário, com o financeiro, de como que eu vou alocar esse recurso. Talvez eu não tenha tanto apetite para ir num desenho ou no outro, eu prefiro ficar aqui. Então, isso realmente é o perfil de investidor, cada um vai ter o seu apetite ao risco e a gente vai dosando essa expectativa entre risco, retorno e liquidez. Tá? Então, acho que são esses três pilares para montar aí um desenho assertivo para cada empresa. Exato. Bom, isso já passa ali pelo planejamento de como fazer essas aplicações, né? Eu acho que é até legal a gente comentar com relação aos produtos, né? O que a pessoa jurídica tem, talvez, de igual e de diferente, né? A gente está super acostumado aí, a gente nasceu fazendo investimento para pessoa física, né? A pessoa jurídica tem os mesmos acessos, ela tem algumas vantagens ou não, porque, por exemplo, quando a gente pensa em pessoa física, vou pegar, por exemplo, as debêntures incentivadas que não têm imposto de renda, né? Existe algum tipo de produto específico para a pessoa jurídica ou existem, né? Ela tem acesso, por exemplo, a essa parte que seja com um perfil mais arrojado, com uma parte de investimentos em renda variável, não tem acesso? Como é que funciona? Via de regra, os produtos eles são os mesmos. Então, assim, CDB, fundos de investimentos, LCA, LCI, ações, eles podem ser tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Por uma questão tributária, eu não tenho produtos hoje para pessoa jurídica que tenha essa isenção de imposto de renda, ou no CRA, ou no CRI, ou numa debêntures incentivadas. Isso por uma decisão tributária, né, não tem esse investimento. E aí eu pergunto, cara, se é a mesma... se são os mesmos produtos e talvez na pessoa física eu tenha uma isenção, por que não eu tirar todo o dinheiro da minha PJ, jogar na minha PF e eu realizar a aplicação por lá? Quando a gente analisa o balanço de uma empresa, e toda empresa ela tem o seu balanço ali, como se fosse um imposto de renda, né, o extrato da empresa que ela é emitida anualmente, algumas métricas aí financeiras, elas são avaliadas considerando a liquidez da empresa, as disponibilidades, a relação entre disponibilidades e endividamento, ali o circulante cíclico quer dizer o seguinte, no curto prazo eu tenho um recurso para pagar, né, eu tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas obrigações. Então, se a gente hoje partir do princípio em tirar todo o recurso de uma empresa e jogar numa pessoa física, talvez o balanço ali ele fique descoberto, porque mesmo que você não tenha um passivo financeiro, ou um empréstimo, ou um financiamento, você tem um passivo tributário, você tem um passivo de folha de pagamento, você tem que pagar fornecedor, toda empresa tem alguma coisa para pagar. Então, se eu não me preocupar em manter um mínimo de recurso na minha empresa ali, pelo menos para empatar, eu vou ter uma empresa aí praticamente insolvente, o que eu tenho muita dívida e não tenho recurso para eu pagar. E aí, numa visão de balanço, ela fica uma empresa difícil de ser analisada no sistema bancário. Então,
a gente prefere deixar o dinheiro que é da empresa na empresa e o que for do sócio realmente vai por uma distribuição ali para ter a rentabilidade que você trabalhou tanto para conseguir. Talvez se você tirar todo o recurso para aplicar na sua pessoa física, visando um benefício tributário, e a empresa precisar de um recurso lá na frente, você vai ter que fazer um mútuo, aí o mútuo ele vai ter contabilmente IOF, vai ter contabilmente um custo financeiro que talvez aí seja até maior, dependendo do volume do que você teve de isenção, ou você vai ter que integralizar o dinheiro na empresa, que é o que dizer, devolver novamente o dinheiro para a empresa. Então, se a gente não se preocupar com o fluxo de caixa, acaba que essas isenções, talvez entre uma relação PJ e PF, elas ficam não tão atrativas. Eu acho que a gente consegue diversificar bem na PJ, buscar uma rentabilidade boa com produtos PJ, aí, em fundos, em próprias ações, dependendo do perfil da empresa, em CDBs, aí a gente diversifica não só em produtos, mas em indexadores. Cara, vamos colocar um pouquinho atrás da UDI, um pouquinho atrás da inflação para garantir aí um ganho efetivamente acima do IPCA. Então, a gente tem mecanismo hoje na PJ para alocar o recurso muito bem, sem precisar essa evasão de recurso aí para a pessoa física. Com certeza. Eu acho que o que é legal é a gente deixar claro que até para a própria pessoa jurídica existem perfis diferentes e a carteira ela pode estar segregada, né? Então eu vou dizer, por exemplo, né? A gente tem aqui a empresa, uma parte do capital que a gente tem, ele está disponibilizado com uma liquidez diária, porque é aquele dinheiro que a gente precisa para poder pagar fornecedor, para poder pagar o que a gente tem de fluxo ali dentro do mês. Outra parte que a gente tem, por exemplo, que é uma reserva de caixa, ela não precisa ter aquela disponibilidade de um dia para outro, né? Considerando que tu tem um acompanhamento, se tu precisar de uma reserva de caixa, é um acontecimento, né? Ele não vai acontecer do dia para a noite, provavelmente, ou que tu tem uma oportunidade. Então, aquele dinheiro ele já pode ter um outro tipo de liquidez, o que, consequentemente, acaba te dando já um retorno maior, né? Isso ainda sem contar as empresas que, às vezes, precisam de muito mais caixa, porque, claro, vai depender do que cada uma faz, vai ter a possibilidade de fazer aplicações que nem tu tinha falado, né? Em renda variável, tem fundo multimercado, do mesmo jeito que existe uma carteira. Claro que aí depende de política de risco da empresa, né? Exatamente como tu tinha falado. Mas é legal a gente deixar claro que a pessoa jurídica, ela pode ter a mesma inteligência, digamos assim, nessa distribuição e separar essa carteira, né? Que nem a gente tem na pessoa física. Não é porque é uma pessoa jurídica que vai ficar tudo num CDI, né? Ele pode ficar uma parte sim num CDI, mas ele pode ter uma outra parte da carteira sendo bem distribuído também, né? Então, isso é importante. É isso mesmo. E o cenário que a gente está vivendo hoje, né, Paty? Pô, tem um CDI hoje que fechou aí praticamente metade do IPCA, né? Numa relação aí. Então, cara, se eu vou deixar meu dinheiro parado lá no CDI, não é que eu estou deixando de ganhar, não, eu estou realmente perdendo. A inflação está correndo meu poder de compra, e aí quando eu for utilizar aquele recurso lá na frente para fazer uma compra, para fazer algum movimento, cara, ele não está valendo quanto ele valia antes, né? A inflação, ela está muito agressiva. Então, acho que a gente tem que se preocupar, sim. Toda empresa, ela visa lucro, né? Grande parte, acho que quase que sua totalidade das empresas aí, elas visam lucro, e não faz sentido eu pegar o recurso da minha empresa e deixar aí a inflação comer. Então, a gente consegue trabalhar uma política bem legal de investimentos aí, visando uma rentabilidade boa, aderente ao que a empresa precisa, né? Exatamente. Você tinha comentado antes ali dessa parte tributária, né, quando eu tinha citado os exemplos. Como é que funciona a tributação para a pessoa jurídica nessa parte de investimento? Via de regra, com exceção das ações aí, que são 15% sobre o rendimento, né? Então, todas as ações aí, quando a gente investe em ações, pessoa física e jurídica, se não for day trade, é óbvio, é 15% lá. CDB, fundos de investimentos, LCA, LCI, ele vai respeitar aquela tabela regressiva da Receita Federal. Então, começa lá em 22,5% e termina em 15%, respeitando aquela escadinha lá. 6 meses, de 3 em 3 meses, ela vai diminuindo esse impacto, né? É natural que a tributação é sobre o rendimento, então não tenho que me preocupar. Se eu colocar um exemplo liquidez diária e eu precisar desse recurso semana que vem, eu vou perder 22,5%. Não, a 22,5% é sobre o rendimento. Então, o seu dinheiro, ele trabalhou por você e o que rendeu, é lógico que tem uma tributação em cima da renda aí, que é estabelecida pelos reguladores, e vai ter esse rendimento. Quanto maior prazo você conseguir deixar o dinheiro lá, a sua rentabilidade ela vai ter uma tributação menor aí, respeitando a escadinha lá que a Receita Federal colocou. Exatamente. E a gente ainda tem depois da tributação, que aí vai dependendo do tipo de empresa, né? Tem alguns tipos de
vai depender se ela tem lucro real, lucro presumido, se ela é uma microempresa, aí vai depender da tributação, que aí para cada uma delas vai existir uma outra, né, pode existir uma segunda tributação em cima do lucro, dependendo da empresa, que aí esses casos a gente pode tratar, a gente pode ajudar o cliente nesse caso, mas com certeza, via de regra, né, a melhor ponte ali é a gente fazer esse trabalho, se for o caso, junto com o contador da empresa, até para poder auxiliar, né? Então, isso é super importante. E, Lu, eu acho que a gente falou bastante dessa parte de investimentos, mas a gente, né, o vídeo é sobre investimentos, mas eu acho que é legal a gente até comentar que existem mais alguns outros serviços ali que a gente pode também auxiliar, né, através das empresas que a gente tem, né, que são as segundas empresas aqui que a gente trabalha, né, então na parte de investimentos pela Zão Investimentos, e depois a gente vai ter, por exemplo, uma parte ali que pega de previdência, uma outra parte que vai pegar de antecipação de recebível. Tu consegue dar uma palhinha para nós ali, só quais são esses outros tipos de frentes que a gente consegue auxiliar o cliente pessoa jurídica? Sim, perfeito. Na parte de crédito, efetivamente, de uma necessidade que você tenha de capital de giro ou de investimento, a gente gosta muito de analisar o escopo da proposta, o escopo do que você precisa e adequar aqui uma solução para a sua empresa. Então, diferente do sistema bancário hoje, que tem lá o capital de giro, o financiamento todo engessadinho, a gente entende, a gente monta um fluxo de caixa, né, um fluxo de reposição de capital, de uma carência, de uma estrutura aí muito mais elaborada em termos de garantia, de custo, de prazo, para que você tenha um sucesso no investimento ou no seu capital de giro que seja. Né? A gente gosta de utilizar, e além das operações de capital de giro que tem aqui, que praticamente é comum no mercado, operações de mercado de capitais. Por quê? A isenção do IOF eu acho que é a grande sacada. Né? Quando eu olho hoje uma Selic versus o IOF que a gente tem hoje nas operações de longo prazo, ele praticamente está se empatando. Então, quando eu faço uma operação com o IOF, eu saio com 200% quase de CDI, sem o spread, sem uma tarifa, sem nada. Então, isso onera o meu custo de captação. Se a gente consegue montar um outro desenho, aí eu posso falar CRI, um FDIC, uma debêntures incentivada, qualquer movimento, né, qualquer estrutura que seja, para que eu consiga te colocar esse recurso necessário para a empresa, mas blindando essa tributação e adequando a reposição de capital, acho que a gente consegue ser muito mais assertivo nesse apoio financeiro. É natural que a gente precise ter duas conversas, analisar alguns documentos, mas não é um fluxo difícil. A gente tinha hoje não, né? A gente tinha no passado, não é um preconceito, mas não era tão usual, porque eu tinha uma Selic talvez muito agressiva e o IOF ele era pouco expressivo dentro do all-in da operação. Então, o capital de giro ele era atraente. Quando eu tenho esse movimento de queda da taxa de juros e o IOF ele se manteve, esse custo ele começa a incomodar mais. Né? E a demanda, acho que por esse tipo de papéis aí na ponta de investidor, ele vem crescendo. Né? Quem tem recurso para aplicar não quer colocar ainda aí, porque também não garante a inflação. Aí talvez se eu não tenho um perfil tão agressivo para ir lá em ações ou alguma coisa mais arrojada, eu fico ali no meio termo, né? Em crédito privado. Com a demanda é natural que os custos eles vão se equalizando, o custo fixo de colocar uma operação dessa, ela vai reduzindo. O montante também, antes, para fazer sentido, tem que ser lá 70, 80 milhões. Não, hoje a gente já tem aqui na ZAL operações de 10, 15 milhões em análise nesse tipo de operação, nesse tipo de estrutura. Então, acho que vale a pena a gente bater um papo, entender a sua necessidade e adequar aí de uma forma muito mais assertiva essa tua alternativa para a captação de recursos. Além da parte da captação de investimentos que a gente já falou, a gente gosta muito de trabalhar com proteção aí para derivativos. Aí, quando eu falo derivativos, eu posso falar em proteção de moeda, efetivamente, para quem é importador ou exportador, ou para quem está no agronegócio de commodities. Né? Então, a gente vê aí que esses dois indicadores eles se oscilam muito, e aí eu posso falar que eu estou tendo uma perda de rentabilidade. Então, se eu sou um exportador, eu vendo hoje um produto em dólar, mas o meu custo é em real. Quando eu for receber esse recurso lá na frente, talvez por conta da cambial eu perdi aí a minha rentabilidade. Né? Ou se eu sou importador, eu compro uma máquina hoje, quando eu vou pagar, se o dólar subiu muito, esse custo ele se elevou. A mesma coisa quem é produtor rural, quem está no agronegócio. Eu dependo de um milho, eu dependo de soja, eu dependo de qualquer commodity, que ele também hoje praticamente é dolarizado, fica vinculado à Bolsa de Chicago, grande parte.
então a gente fica exposto aí a essa oscilação de preço. Como que a gente gosta? Entender a demanda do cliente e montar mecanismos de proteção para que você minimize essa exposição, você tem uma previsão de fluxo de caixa e garanta realmente ou o custo que você tem que pagar ou a rentabilidade que você planejou no momento da venda. Tem empresas também que têm controladores fora ou que, via de regra, precisa mandar um funcionário para um treinamento, tem alguma despesa eventual em moeda estrangeira. Então, eu não preciso ter uma proteção, mas eu preciso fazer uma troca de moeda, eu preciso fazer um movimento cambial. A gente faz isso daqui muito bem. A gente tem aqui a própria Zal, tem outros parceiros, tem a XP, que a gente faz esse movimento aqui de câmbio. A gente consegue cotar online e buscar essa menor diferença entre essa variação, né? A gente busca em diversas casas e vê esse menor aí entre strike e spot aí a menor variação para que você tenha um ganho nessa conversão. Além da parte de câmbio, a gente tem uma parte de seguridade muito forte aqui e o nosso escopo de trabalho é no core business da empresa. Então, via de regra, quais são? Pô, se eu tenho uma empresa que está vinculada a um sindicato, eu preciso ter aí um seguro de vida para uns funcionários, se for exigido. Então, a gente consegue entender, e diferente da política financeira hoje, que talvez eu tenha algum vínculo a uma seguradora específica, aqui a gente não tem bandeira. Então, a gente vai buscar mercado com as principais seguradoras e buscar a melhor condição aí para que você atenda a necessidade sindical, manter o seu funcionário assegurado, mas sem onerar muito o caixa da empresa, né? Tem um custo ali obrigatório. Na parte de seguro-garantia, a gente vai tendo um sucesso muito grande também, Paty, porque o que acontece? Muitas empresas, aí é natural que fique exposto a uma demanda trabalhista ou uma demanda tributária. Hoje acho que o Brasil, ele é o mais complexo aí em termos de lei, então é natural que um ou outro funcionário possa ficar insatisfeito e entrar com uma reclamação trabalhista ou, por algum momento, ter algum problema fiscal e eu precisar ter uma caução. Via de regra, como funcionava? Uma caução judicial. A empresa tirava um dinheiro do seu fluxo de caixa e colocava lá para garantir a execução. Num cenário como esse, que o dinheiro não está rendendo praticamente nada, o dinheiro parado ali é um prejuízo para a empresa. Se ela coloca na sua atividade, isso vai render um retorno muito maior. Em vez de deixar o seu recurso parado ali, a gente consegue cotar também em grandes seguradoras um seguro garantia e trocar esse calção, esse recurso que está bloqueado em juízo por um seguro. O último movimento que a gente fez ficou muito mais atrativo porque ficou um custo muito mais barato do que o custo do dinheiro. Então, a empresa conseguiu deixar o seguro lá, pegar esse recurso ou colocar na sua atividade ou aplicar. E ela ia ter uma receita financeira maior do que o próprio custo do seguro. Então, faz muito sentido isso. Na parte de previdência também, grandes empresas, né, boa parte de empresas aí tem um benefício para o funcionalismo. Em que sentido? Eu faço um plano de previdência, eu faço um guarda-chuva na minha empresa para que os meus funcionários ele passe a ter condições mais vantajosas aí no seu planejamento previdenciário. Então, talvez o Lucas, sozinho, se ir lá no banco, se ir em algum local, em algum fundo de previdência, fazer uma cotação, por eu não ter talvez um volume tão grande, por eu ser uma pessoa só, né, claro, um único CPF, os custos aí eles são um pouco maiores e os fundos talvez que eu teria acesso não são tão atrativos, né? Talvez se eu fizer um guarda-chuva para uma empresa e aí quem estiver analisando isso vê o potencial que tenho dentro daquele guarda-chuva, a gente consegue, sem onerar o caixa da empresa, fazendo apenas um convênio aí, abrir a possibilidade para que os seus funcionários tenham acesso a fundos muito mais atrativos e com condições de taxas, taxa de administração, taxa de carregamento, muito menores. Então, você leva um funcionário, você dá um benefício para o seu funcionário sem onerar o caixa da empresa, né? Isso é uma forma. Tem empresas também que fazem a coparticipação. Então, para uma estratégia de retenção de talento, se eu tenho um funcionário que coloca X, eu vou e coloco X. Então, a gente consegue entender realmente a estratégia aí da empresa e montar desenhos aí que a empresa gostaria de colocar à disposição. Então, acho que, via de regra, a gente tenta focar em levar a solução para a empresa e dentro do seu core business, sem precisar aí colocar outros assuntos em pauta, talvez fazer a empresa se adequar ao que eu quero. Não, a gente quer se adequar à demanda da empresa aqui. Exato, isso que é legal, né? A parte legal dessa de PJ
ela veio super forte, né? Já é uma área aí que ela é uma das mais novas, digamos assim, dentro da XP. Eu que estou dentro da XP já faz tanto tempo, certamente foi uma das áreas que veio com mais força e com mais rapidez no que a gente teve de solução de produto, né? Hoje a gente que nem estava dando todos os exemplos ali, olha a quantidade de frentes que a gente consegue atender, né? A gente tem muito forte a nossa parte de investimentos, que é a nossa raiz, é o nosso core business, é o que a gente sempre começou a fazer, continuamos fazendo muito bem, mas o legal é que a gente hoje consegue ter um leque de possibilidades para atender esse cliente, que não necessariamente um vai ter que necessariamente estar atrelado ao outro, né? A gente pode trabalhar de forma diferente. Então, muito legal, tem um conhecimento aí enorme em PJ, é muito, muito bacana de escutar falar. Te agradeço pelo teu tempo e a gente se vê num próximo vídeo. Obrigado. Quem agradece sou eu, obrigado e vamos para cima.